Fala galerinha, tudo beleza? Nessa aula aqui de hoje nós vamos conversar sobre o relevo do Brasil. É muito importante a gente ter antes disso já estudado as estruturas geológicas do Brasil. O que são estruturas geológicas? As bases de sustentação dos relevos. Então, o que vem a ser relevo? Relevo são as formas que a superfície da Terra vai assumir, como a gente pode ver nessa próxima tela aqui. Como assim as formas que a superfície da Terra assume? Quando a gente está andando pela rua, a gente percebe regiões de baixada, regiões com relevos arredondados ou pontiagudos, ou então regiões planas. Essas são as formas que a superfície da Terra assume. Isso são relevos. E o que é importante a gente estudar nisso são os agentes que formam esses relevos. Podem ser agentes que atuam de fora da estrutura interna da Terra, os agentes externos, ou então os agentes que atuam de dentro da estrutura interna da Terra. Os agentes chamados como externos, eles podem ser chamados de intemperismo, que correspondem à ação das chuvas, dos ventos, da radiação solar, que vão atuar para formar relevos, que vão formar fenômenos como a erosão, por exemplo. E os agentes internos, eles atuam de dentro da Terra, eles podem ser o choque de placas tectônicas, que vão fazer a crosta terrestre dobrar e formar relevos, como montanhas, ou então variação de pressão interna da Terra, que pode formar essa variação de pressão, porque a Terra é como se fosse uma panela de pressão, essa variação de pressão muito brusca pode fazer a formação de algumas elevações de terreno, dando algumas formas peculiares do relevo da Terra. Então, basicamente, existem esses dois fenômenos de formação dos relevos do planeta. E no Brasil, de um modo geral, nossos relevos, como a gente vê aqui no final, eles têm uma formação muito antiga, que datam lá da época do pré-cambriano, de uma era geológica chamada de pré-cambriano. E a altitude desse relevo ela vai ser bem baixa. No Brasil, a gente não tem elevações de terreno, as altitudes do terreno não são maiores do que 3.000 metros de altitude. As maiores regiões estão nem chegando a isso, estão bem próximas, mas não chegam a isso. Então a gente diz que a altitude do terreno no Brasil é baixa ou média. Então os relevos eles vão ter uma certa peculiaridade no Brasil por conta desses fatores. E aí a gente estuda alguns geógrafos brasileiros que classificaram o relevo no país. O mais importante e o mais antigo, um dos pioneiros nesse trabalho, foi Haroldo de Azevedo, que dividiu os relevos brasileiros lá nos anos 40, sem quase nenhum recurso tecnológico nas mãos. Então, ele não fez uma classificação tão refinada, mas isso não minimiza o trabalho dele. Por quê? Imagina nos anos 40, ele viajando de avião o Brasil inteiro e identificando as formas de relevo. Então, um trabalho muito importante, que até hoje é um guia para as classificações de relevo. Então, Haroldo de Azevedo dividiu os relevos em planaltos e planícies, como nós estamos vendo aqui no mapa, na legenda aqui embaixo, vocês podem perceber isso. E ele dividiu os planaltos em planícies nessas subunidades, Planalto Guiana, Amazônica, Central, Planície Pantanal. Então, ele dividiu essas subunidades aí. E aí, o que é importante? O critério que ele utilizou, que está aqui no terceiro ponto. Ele considerou as altitudes do relevo para classificá-los em planície e planalto. Os planaltos são aqueles maiores de 200 metros de altitude e os menores, as planícies. Menores de 200 metros de altitude, as planícies. Então, assim que ele fez essa classificação aí que a gente percebe nesse mapa. Outro geógrafo importante é o Aziz Absaber, que foi aluno do Haroldo de Azevedo, e dividiu o relevo lá por volta dos anos 60, usando como base a classificação de seu professor Haroldo de Azevedo. E também dividiu em planaltos e planícies os relevos do Brasil. Só que o agente que ele vai considerar como critério para a realização da sua classificação são os agentes geomorfológicos do relevo. Agentes geomorfológicos. O que é isso? Morfologia vem de forma, geoterra. Então vão dar essa forma da Terra. Que agentes são esses? Aqueles agentes externos e internos que eu comentei lá no início da aula com vocês. Então, ele considerou esses agentes. E aí, o que ele identificou? Que as regiões de planaltos são aqueles locais onde predomina a erosão, que é o desgaste de rochas e solos. Desgaste em pequenos sedimentos. Nas rochas estão todas agregadas. Nos solos também há uma certa coesão. Com a ação do intemperismo, há então a formação da erosão, que é essa desagregação dessas rochas e solos. E nas planícies predomina a sedimentação. Como são áreas de baixada, há o acúmulo desses sedimentos que saem das áreas de planaltos.
Então, geralmente, em torno de uma área de planalto, você tem ali uma planície de sedimentação, que é o acúmulo de sedimentos. Então, as áreas de planície são comuns essa predominância de sedimentação, segundo a classificação de Aziz Abi-Saber. E a mais atual é do Jurandir Ross, que realizou nos anos 80 essa classificação de relevo, muito mais refinada, porque ele utilizou recursos tecnológicos avançados na época, né? As imagens de satélite, processamento de dados em computadores, que alguns computadores que já existiam. Então ele fez esse processo aí de classificação do relevo brasileiro e classificou o relevo em planaltos, depressões e planícies. Os planaltos, as áreas de maiores elevações no Brasil, regiões com morros, com essas maiores elevações, as planícies, regiões planas e com pequenos morros, de até 20, 30 metros de altitude, e as depressões, regiões de baixada, regiões com altitudes inferiores ao seu entorno. Isso é um conceito para depressão. Então ele considerou essas 3 unidades maiores para o relevo do Brasil e dividiu esse relevo em 28 subunidades, mostradas por esses números aqui no interior do mapa. Então é importantíssimo a gente identificar algumas subunidades importantes e uma característica geral do relevo dado por Jurandir Ross. Qual é essa característica geral? Você percebe que tem mais cor marrom e bege. Então tem menos planície. Nas classificações anteriores tinham mais planícies. O que o Jurandir Ross aqui inovou? A maior parte do relevo brasileiro é formado por planaltos e depressões. Então essa é a inovação que ele traz aí na classificação de relevo. Agora, o que ele considerou como critério? Mostrado aqui, ó. Também os agentes geomorfológicos. E aí ele atualizou com também os agentes do clima. Porque se o clima atua como agente externo, com a ação do intemperismo, ele também vai influenciar na formação de relevos. Então, ele utilizou climas antigos, chamados paleoclimas, e climas atuais, para classificar os relevos. E aí, continua chamando os planaltos como locais de predominância de erosão, planícies, locais de predominância de sedimentação. As depressões, também como são regiões de baixada, também predominam sedimentações. E o conceito dela são altitudes menores do que o seu entorno. Então essa é a classificação de Jurandir Ross, que fez essa atualização aí nas classificações anteriores, e atualmente ainda é mais usada para caracterizar o relevo brasileiro de uma forma geral. E aí, em provas, muito é cobrado isso que esse slide aqui mostra, que são os perfis de relevo. Como assim perfis de relevo? Esse mapa, todo mapa, né, ele mostra uma visão de cima. Então a gente está como se a gente estivesse no céu, olhando a superfície da Terra aqui. E aí ele está representando uma parte da realidade, que são os relevos, as unidades de relevo. Não altitudes, unidades de relevo. E aí essa visão de cima, a gente não consegue ver essa forma do relevo. Para isso, criou-se a técnica dos perfis de relevo, que é o que essa linhazinha aqui vai mostrar, mas não nesse mapa, numa espécie de gráfico, que eu vou mostrar para vocês depois. Então você traça essa linha reta e é como se você virasse esse mapa para ver as formas desse relevo. Então essa reta aqui que eu chamei de 1, que vai daqui até aqui, reparem bem que ela passa da subunidade 5, que é planaltos residuais norte-amazônicos, até esse 14, que são as depressões marginais sul-amazônicas, e passa por esse rio aqui, que é o rio Amazonas, da união do Rio Negro e Rio Solimões, passa aqui pelo rio Amazonas. Então a gente vai identificar estas formas desse relevo nesse perfil, nessa parte aqui do Brasil, mostrado aqui nesse gráfico que vocês podem identificar aí. Então, ó, atenção que ele começa lá no norte de Roraima, com os planaltos residuais norte-amazônicos. Então tem uma altitude elevada. Lá é uma região que tem altitudes elevadas no Brasil, estão as maiores altitudes do terreno brasileiro, cerca de 3 mil metros de altitude, próximos a 3 mil metros de altitude. E aí esse relevo baixa porque ele vem para a depressão marginal norte-amazônica. Se você olhar bem, ó, como baixa o relevo aqui, vem para essa área de depressão. Depois vai passar o rio Amazonas. Ó, passando aqui no rio Amazonas, depois de passar pelos planaltos da Amazônia Oriental, em volta do rio Amazonas. Depois volta para uma outra depressão, você vai ver aqui, ó. Ele volta aqui para essa outra depressão e vem para esses planaltos residuais sul-amazônicos. E aí esse é o perfil que
aquela linhazinha ali vermelha, traçada no mapa, vai mostrar. E outro perfil importante também, esse aqui mostrado do Nordeste brasileiro. Então, aqui no Nordeste brasileiro, a gente percebe essa linha 2, que traça o perfil, que começa passando aqui pelo 2, ó, Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba, número 2. Aqui é o rio Parnaíba, esse rio aqui, ó, que divide o Maranhão do Piauí. Então, divide esses dois estados, o rio Parnaíba, então ele passa por dentro do rio Parnaíba, vem pelo 2 aqui, ó, Planaltos Chapadas da Bacia do Parnaíba, que é o residual disso aqui. 19, Depressão Sertaneja do São Francisco, esse aqui é o rio São Francisco. 10, Planalto da Borborema e as planícies litorâneas, até ele finalizar no mar. Como fica esse relevo? Olha aqui, ó, rio Parnaíba, aqui, ó, os Planaltos Chapadas da Bacia do rio Parnaíba, passa por uma região ex-serra do Ibiapaba, a Depressão Sertaneja, onde tem o sertão nordestino, uma elevação que é o Planalto da Borborema, mostrado aqui por 10, ó, região de Planalto, região de maiores elevações, e os tabuleiros litorâneos, que é a região de costa, a região de planície. Tabuleiro é um morro pequeno, de até 20, 30 metros de altitude, a gente chama de morrote, nesse litoral. Então, esse é o perfil de um relevo ali do Nordeste, traçado por aquela linha no mapa. Muito importante essa observação que eu vou fazer aqui agora. Essa região da Depressão Sertaneja é o sertão nordestino, uma região seca, clima semiárido. Um dos fatores que atua para formar essa região seca, essa concentração de ar seco, é a existência do Planalto da Borborema. Com esse perfil a gente identifica isso. Como assim? A gente tem aqui o Oceano Atlântico, uma região muito quente, que a evaporação é intensa de água do mar. Forma-se muitas nuvens nesse litoral. A tendência é essas chuvas virem para o interior. E aí, ela segue acompanhando o relevo. Quando essas nuvens cheias de chuva acompanham esse relevo, elas se elevam. Nas maiores altitudes da atmosfera é mais frio e chove. E aí essa chuva vai cair toda aqui no litoral do Nordeste. Então, voltando aqui no mapa, ó, o que acontece? Aqui muito quente, uma região tropical, as nuvens vêm para cá, e aí elas passam por essa elevação de terreno aqui, que é o Planalto da Borborema, e as chuvas vão se concentrar todas aqui. E aí, qual é o ar que vai passar? Se a chuva cai toda aqui, o ar fica sem chuvas. A chuva cai toda por aqui, o ar ele vai ficar sem chuvas e vai passar o ar seco. E aí concentra o ar seco no semiárido. É um dos fatores que explicam a existência do semiárido brasileiro. Tem outros fatores também, que é uma massa de ar seco que vem do centro do Brasil, que vem desde lá do Paraguai, vem para o centro do Brasil e se estaciona também nessa região. Por essa concentração de morros aqui, que é a ex-serra do Ibiapaba e o Planalto da Borborema, por conta dessa concentração de morros, há essa concentração de ar seco aqui. E aí o relevo atuando nessa formação desse clima. E por último, esse perfil que passa pelo Pantanal, aqui no número 26. Número 3, Planaltos Chapados da Bacia do Paraná. Como assim Bacia do Paraná? Essa região aqui, ó, do Rio Paraná. Então vai passar pelo Rio Paraná. Passa pelo 21, depressão periférica da borda leste do Paraná, por uma depressão. Então aqui uma região de baixada. E vem a número 7 aqui, ó, Planaltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste. Essa região aqui, ó, tem vários planaltos e serras nessa região aqui, ó, São Paulo. São regiões de concentrações de morros. Como vai ficar esse relevo? Ó, começa lá na planície do Pantanal, então, ó, região plana, vem para Planaltos e Chapadas da Bacia do Rio Paraná, passa no Rio Paraná, depois a depressão periférica da borda leste do Rio Paraná e vem para o litoral ali de São Paulo, próximo ao litoral de São Paulo, com os planaltos e serras do Atlântico Leste. Aquele conjunto de serras, Serra da Cantareira, entre outros, que estão por ali, naquela região próxima ao Oceano Atlântico. Então aí a gente consegue visualizar esses perfis. Como é cobrado isso na prova? Geralmente ele te dá esse perfil, às vezes te dá alguns nomes, quase sempre, né, ele te dá alguns nomes, e te pergunta qual é a linha traçada no mapa. Ou então ele te dá uma linha traçada no mapa e te pergunta qual é o perfil, te dando vários perfis, como os outros anteriores ali. E aí você associa os nomes no perfil aos nomes que estão no mapa. Você precisa decorar tudo, professor, aquelas subunidades lá de relevo lá do Jurandir Rosa? Não, mas as mais importantes.
As mais importantes, essas que eu mostrei aqui, porque passa pelo Rio Paraná, Rio Parnaíba, Planalto da Borborema lá no Nordeste, e o Rio Amazonas. Então, as regiões mais importantes aí mostradas. Ok? Então, galera, essa parte é extremamente importante, mas se tiver uma questãozinha dessa aí, geralmente os alunos bugam, ficam meio malucos, mas é algo muito importante, ok? Não deixem de estudar. Até mais.